vamos utilizar a batata J-Cross para criar uma palavra cruzada. Então, para começar, vou mostrar um exemplo. Cruzada da reforma ortográfica, eu vou inserir imagem, vou inserir as palavras, as pistas, quando eu clico para poder resolver. E vamos também aprender a trocar essas cores do fundo, das letras, do fundo da página, do fundo do exercício. E também ver se nós queremos colocar as dicas em cada palavra ou como colocar todas as dicas listadas aqui abaixo. Para começar, a gente escreve o título. E ele pede, quando eu vier aqui, ó, inserir imagem, ele pede para que antes de eu inserir a imagem, eu salve esse arquivo, para ele ter o endereço de onde eu salvar para ir lá e inserir a imagem. Então, eu venho aqui, arquivo, salvar como. Eu já tenho uma pasta do Hot Potatoes e eu aconselho sempre que se faça uma pasta para salvar todas as imagens, tudo que eu usar nesse Hot Potatoes, salvar sempre na mesma pasta. Tudo junto numa pasta só. Que daí ele sabe exatamente onde buscar esses arquivos e onde salvar. Então, eu vou salvar aqui, cruzada da reforma ortográfica. E agora sim eu vou poder vir e inserir a imagem. Eu vou colocar aquele GIF animado do menino digitando. Eu posso aumentar e diminuir o tamanho dele aqui. Ele mantém a proporção, quando essa caixinha está marcada, ele mantém a relação altura-largura. E aí vai aparecer esses números estranhos depois do cruzada da reforma ortográfica, que essas letras e números significam aquela imagem. Agora, para organizar aqui as palavras cruzadas na minha grade, eu venho organizar a grade. Gerador automático de grade. A diferença entre esse Hot Potatoes 6 que eu estou usando e o Hot Potatoes que nós temos lá no nosso núcleo do Linux é que lá ele tem que ser feito manualmente essa grade. E aqui ele gera automático a grade. Então, eu vou conseguir colocar as palavras todas listadas abaixo uma da outra nessa página. Eu já tenho salvo aqui, então eu vou só colar aqui. Então, elas estão listadas aqui. Esse anti-inflamatório, ele não passa dessas 20 casinhas, então, porque o tamanho máximo da grade, ele tem que ser maior do que a maior palavra que tu tiver, o número de letras da maior palavra. Então, eu coloquei 20, anti-inflamatório tem menos, criar grade. Então, ele está aqui. Criou a grade, já cruzou as minhas palavras. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Vir aqui em juntar pistas. Esse juntar pistas vai fazer com que eu descreva cada uma dessas palavras, dê as dicas para que a pessoa possa descobrir que palavra que eu estou perguntando. Então, esse juntar dicas, eu venho aqui, ó, clico anti-inflamatório e aqui eu vou escrever a descrição dessa palavra. Então, eu vou vir aqui, eu já tenho pronto, tá? Eu posso copiar e colar. Assim, como eu posso escrever também com o teclado, ó, sem problema nenhum, certo? Então, eu clico em OK e ele já vai inserir a pista do lado da palavra. Eu clico na palavra seguinte e já posso escrever a dica da palavra seguinte. Isso eu vou fazer com todas elas, certo? Então, eu vou pular um pouquinho aqui o tempo para vocês verem quando já vai estar pronto. Então, agora estão todas as minhas palavras já com suas pistas, já inseri todas elas. Eu clico em OK. Aqui está pronta a minha palavra cruzada, todas as palavras na grade e as pistas de cada uma já digitadas. Agora, eu venho aqui e salvo o meu arquivo. Sempre lembre de salvar, é muito importante. Porque se eu quiser mudar alguma coisa, eu preciso, como eu expliquei para vocês, vir neste arquivo com extensão JCW, que é o J-Cross. Tá? Agora, nós vamos em opções, configurar saída.
Normalmente está em inglês, então nós viemos aqui em carregar e nós vamos traduzir a interface do aplicativo. Vou escolher português brasileiro. Open. Então, vocês vejam que agora tudo já está em português, certo? Então, palavras cruzadas e instruções. Para ver as definições das palavras, clique em um dos números da grade. Escreva a palavra à frente da definição e clique no botão Inserir. Para colocar a palavra na grade, se tiver dúvida, clique no botão Ver Dica e de cada vez que pede uma dica, diminui a pontuação. No final, clique no botão Verificar. Então, nesse caso, o botão Dica, cada vez que eu clico nele, ele aparece uma nova letra da palavra. E aí, conforme eu vou clicando, vai diminuindo a pontuação e vai aparecendo as letras. Eu vou tirar esse botão dica, que depois ele vai estar ali nas indicações, nos botões. Então, como eu não vou colocar dica, eu vou apagar essa parte também da dica. Então, eu vou deixar a instrução para ver a definição das palavras, clicar no número da grade e escrever a palavra à frente da definição. Na verdade, ela vem após a definição. Tá? Após a definição. E clique no botão Inserir para colocar a palavra na grade. Indicações e sugestões, as pistas horizontais, vertical. Quando acertar correto, né, bom trabalho. Algumas perguntas incorretas, então, quando algumas das respostas estiverem incorretas e foram eliminadas, daí fica as próximas para ele colocar a resposta certa. Aqui nos botões, então, tem a legenda para o botão verificar resposta, para o responder, que é o inserir, a legenda do botão OK fica OK, e aqui, como eu falei para vocês que eu não ia incluir o botão pista, que era a dica, eu vou tirar a seleção desse ícone. Venho aqui no aspecto, então aqui, como eu tinha dito para vocês, a gente vai poder mudar o fundo. Então, cor da barra de navegação, que é essa aqui em cima, azul, eu vou deixar. Cor do fundo da página, ela está branca, eu vou botar um cinza. Ó, ficou cinza aqui no fundo da página. A cor do título, que é essa em amarelo aqui, eu vou botar um azul mais escuro. Esse aqui, ó, um azul escuro. O cor dos links eu vou deixar normal. O cor do fundo do exercício aqui, ele está em branco, ó. Vou deixar em branco, porque daí fica fácil, não fica muito poluído. Temporizador, eu mostrei um dos exemplos lá quando eu apresentei o Hot Potatoes, que tinha tempo. Caso você queira dar um tempo para a pessoa responder esse exercício, você pode estabelecer o tempo e aumentar aqui os minutos e os segundos, ou se não, deixa desmarcado, que daí não conta tempo. Se você marcar, quando o tempo expira, ele dá a sugestão de a casa caiu. Você pode mudar essa frase, colocar o que quiser. Eu não vou colocar tempo. Esse outros é o que eu tinha também explicado anteriormente, que mostrar todas as pistas abaixo da grade. Eu vou primeiro mostrar esse, depois eu mostro como é que ficaria com todas as pistas abaixo da grade, certo? Fazer processamento especial para lidar com dados de linguagem não precisa. Também não precisa. Verificação da resposta deve ser sensível à diferença entre maiúsculas e minúsculas. Isso, se você acha que é importante para o exercício, a questão de diferença entre maiúscula e minúscula, pode dar errado, nome próprio, enfim, também você pode selecionar. Esses personalizar e CGI, normalmente a gente não mexe, então a gente salva, ok. E agora, então, a gente vai gerar o HTML. Eu clico nesse ícone, certo? Parece uma teiazinha. E normalmente, ele já vem e me sugere o nome que eu salvei na extensão do JCross, a JCW, tá? Cruzadas da Reforma Ortográfica 2, que é o que eu tinha salvo. Vejam que aqui eu coloquei underline nos espaços. Por quê? Se eu deixar com espaços em branco, agora pode dar problema. Ele até me dá ele me mostra, quer ver? Vou botar um espaço aqui. Salvar. Ele até diz, ó, o nome do arquivo contém um espaço que pode causar problemas ao fazer o upload em certos servidores. Então, eu não vou salvar com espaço, certo? Eu vou deixar como ele estava, sem espaços, e no lugar do espaço underline, vou salvar, e aí salvei, ó, HTML,
e eu vou ver no meu browser. Como fica o meu exercício desse jeito que eu configurei para mostrar para o aluno. Então, vejam que eu coloquei do lado do título, né, Cruzada da Reforma Ortográfica, eu tinha colocado a imagenzinha. Essa imagem aqui eu posso trocar, se eu quiser centralizar, enfim, depois eu posso configurar. E então, ele está assim, formatado para eu clicar no número e após a dica, eu escrever e clicar em inserir. Cada um, ó, o mesmo que 5 anos, lugar destinado a aprendizado de motoristas. Este eu não deixei a palavra dica. Se eu tivesse deixado aqui o botão, né, a dica, cada vez que eu clicasse no dica, ele ia aparecer uma palavra. A, dica, U, dica, T, autoescola. Até completar. E aí a pontuação ia diminuir, certo? Agora eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mudar a minha opção aqui no Outros e vou deixar mostrar todas as pistas abaixo da grade. Ok? Vou criar o HTML, eu vou salvar por cima com o mesmo nome, sim, então, e ver no browser. Então, vejam que agora as horizontais e as verticais estão todas colocadas aqui, as dicas, então, por exemplo, a 1 aqui, ela até aparece aqui, ó, honraria concebida a vencedores de corridas de automóveis, para eu inserir aqui, mas antes elas estão todas aqui. Consigo visualizar todas elas. Às vezes é bom, né? Que talvez, dica 1 aqui, eu preciso da 2. Aí eu já venho e olho quem é a 2. Ou, para não ficar clicando. Depende da dificuldade para quem vai ser feito, a gente pode configurar desse jeito. Então, vejam que o fundo da palavra cruzada ficou preto, escrito em preto, o fundo aqui do exercício branco, como eu coloquei cinza. Tudo isso, então, eu posso vir aqui e modificar aqui nas opções configurar saída. Certo? Então, esse é o JCross, que elabora cruzadas.